aí galera, Lucas na área aí, estarei gravando agora para vocês aqui uma videoaula, tá certo? Com a correção do material do TD que eu já disponibilizei para vocês, que é o TD número 1, de área e perímetro, ok? Então vamos lá seguir, certo? A primeira questão do TD que aparece para vocês, que diz, calcule a área de um quadrado que possui perímetro igual a 24 centímetros. Gente, a melhor dica que eu posso dar sobre questões assim, é você usar a fórmula de acordo com o que ele pediu. Então ele não te deu o perímetro. Então, se você pegar uma figura quadrada, o que seria o perímetro? O perímetro seria a soma dos 4 lados. E como o quadrado tem 4 lados iguais, o perímetro nada mais é do que L mais L mais L, que vai corresponder a 4L. Tá certo? O que foi que ele te deu? Ele te deu o lado ou ele te deu o perímetro? Nesse caso, ele te deu o perímetro. Ele afirma claramente que o que ele te deu foi o perímetro. Como ele te deu o perímetro, é só você colocar 24 no lugar de P, tá certo? E finalizar a questão. Ó. 24 igual a 4L. Logo, 4 passa dividindo, L vai ser igual a 24 dividido por 4. Logo, L vai ser igual a 8. Lucas, e agora? Pronto, o que foi que eu acabei de encontrar? Você acaba de encontrar o lado desse quadrado, esse lado que estava faltando aqui, ó. Tá certo? Então, ó, se o lado do quadrado é L e ele quer saber a área, então como eu vou calcular a área? Para calcular a área, você vai calcular usando a fórmula da área, que a área vai ser dada pelo lado ao quadrado, que é base vezes altura. Lembra? Ó, L vezes L. L na base, L na altura. Então, L vezes L fica L ao quadrado, tá bom? Então, ó, a área vai ser dada por 8 ao quadrado e vai ser 64 centímetros quadrados. Feita, então, portanto, a primeira questão. E vamos partir agora para a segunda questão. O que a segunda questão diz? Calcule a área de um retângulo cuja base mede 1.800 centímetros e a altura 9 metros. Aí aqui, gente, eu só quero que vocês tenham um pequeno cuidado. Olha só qual é a unidade da base. 1.800 centímetros. E a altura, né? E a altura está medindo o quê? Está sendo medida em metros. Então, para você fazer essa questão, você vai necessitar transformar ou os 9 metros em centímetros ou transformar os 1.800 centímetros em metros, tá bom? Ok até aí? Ou seja, se eu for transformar, se eu quiser achar o resultado em metros, porque eu não especifico qual é o tipo de resposta que eu quero aqui, tá bom? Então, você vai pegar de metro para centímetro, ele desloca duas casas, né, de centímetro para metro, então ele volta uma, duas, ele volta a casa do decímetro, depois ele volta a casa do centímetro, depois a casa do decímetro, chegando então a 18 metros. Pronto. Coloca na fórmula, beleza? Então vai ficar ó, 9 vezes 18, já que a área de um retângulo é base vezes altura, a base é 9 e a altura é 18, tá certo? Então vai ficar 9 vezes 18, que dá 162 metros quadrados. Portanto, feito aí a questão, a terceira questão. A terceira questão, ela diz, ó, calcule a área de um canteiro de flores em formato de losango. Então, a figura que eu vou precisar é um losango, que possui diagonal maior ou igual a 10 e diagonal menor igual a 5. Pessoal, como é que a gente calcula a área de um losango? Diagonais, né? Ó, diagonal vezes diagonal dividido por 2. Diagonal menor vezes diagonal maior ou vice-versa, tá bom? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar 5 vezes 10, né? Ó. Então, 5 vezes 10 vai dar 50 e 50 dividido por 2 é 25. Feita aí a questão, vamos para a próxima. Pessoal, vamos estar fazendo agora essa questão, que é a quarta questão, tá bom? Ela diz o seguinte, qual é a área de um triângulo cuja base medindo 30 centímetros e a altura mede 2/5 da base. Ou seja, para resolver a questão, a primeira coisa que você vai observar é que as informações é em um triângulo e ele me deu apenas o valor da base. E para a altura, ele me deu uma informação, que a altura seria 2/5 dessa base. Portanto, eu vou fazer ela aqui num cantinho, tá bom? Então, vai ficar, quanto seria 2/5? 2/5 de 30 seria 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 5 ficaria 12. Logo, a minha altura equivale a 12 centímetros. Tá certo, gente? Ó, pronto. Com essas informações agora, eu posso calcular a área, que é o que ele pediu aqui, né? Ele me disse que a área seria dada... A área de um triângulo é calculada pelo valor da base multiplicado pela altura dividido por 2.
Então, vamos partir então agora para a resolução, tá certo? Então, vai ficar, ó, base 30, a altura 12, 30 vezes 12, 360, 360 dividido por 2, 180, ok? Fizemos então aí a questão de número 4 e vamos partir agora para a questão de número 5 do nosso TD 1, ok? Então, vamos lá. Fazendo a leitura agora da nossa quinta questão. Ela diz o seguinte, com uma lata de tinta dá para pintar 10 metros quadrados de um muro. É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ela tem 20 metros de comprimento e 2,8 metros de altura. Pronto. Esse muro, qual é o formato desse muro? Esse muro, né? Você já viu muro triangular? Não, né? Muro geralmente qual é o formato dele? Retangular. Então, como ele é um muro e ele tem um formato retangular, então ele ficaria mais ou menos assim, tá certo, gente? Ó. O muro seria assim: 20 metros de comprimento, 20 metros de base e 2,8 metros de altura. Com isso, o que é que eu estarei calculando, Lucas? Estarei calculando primeiro a área do muro, tá certo? Em seguida, sabendo a área total desse muro, eu vou descobrir quantas latas de tinta serão necessárias, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular a área do muro, vai ficar, então, 20 vezes 2,8, porque é base vezes altura, lembre-se que é um retângulo, que vai dar 56 metros quadrados. Ou seja, essa área todinha, essa área inteira aqui, tá certo? Ó, toda essa área que vai ser pintada, ela corresponde a 56 metros quadrados, beleza? Então, Lucas, ó, e o texto ele fala que uma lata de tinta, ela pinta 10 metros quadrados. E agora, professor, o que é que eu devo fazer? Ou você faz uma regrinha de 3, tá certo? Ou se você quiser fazer mais rápido, você já entende que você vai apenas dividir, né? Esses 56 metros quadrados em 10 metros quadrados, em 10 metros quadrados, tá bom? Nessa questão, eu usei a estratégia da regra de 3 para ficar, só para exemplificar no que nós já trabalhamos nos conteúdos anteriores, que foi a regra de 3, tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, 10 metros está para uma lata, assim como 56 metros quadrados estará para X latas. Fazendo então meios pelos extremos, né? Para fazer o cálculo aqui, nós teremos que 10x vai ser igual a 56, logo 56 dividido por 10 vai dar 5,6 latas. Cuidado, que eu tô querendo, o meu cálculo é em latas. Pronto. Tá certo? Porque a grandeza que eu estou procurando aqui é a grandeza em número de latas. Ou seja, ele vai comprar apenas 5 e depois uma parte de outra lata? Não. Então, no mínimo, ele tem que comprar 6 latas para pintar esse muro e ainda vai sobrar um pouquinho de tinta. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. A sexta questão do TD diz o seguinte, ó. Em uma praça com formato circular, a distância do centro da praça até a extremidade da praça é 15,5 metros. Gente, ó, se você tem uma circunferência e eu vou sair do centro até qualquer extremidade dessa circunferência ou desse círculo, tá bom? O que você vai ter, o que você entende disso? O que é isso? É o nosso raio, tá certo? Ó, beleza? Raio. Então, se ele sair do centro para qualquer posição dentro da circunferência, você vai chamar esse valor de raio, tá bom? E como é que eu vou fazer então, Lucas? Como é que eu vou calcular a área de um círculo? Para calcular a área de um círculo, você tem que lembrar da fórmula da área do círculo, que é dado por π vezes o raio ao quadrado, tá certo? Nessa questão, eu dou o π, é citado o π, é informado o π? Não, gente. Então, isso quer dizer que o resultado vai terminar com π, tá bom? Então, vai ficar, ó, a área vai ser igual a π vezes 15,7 ao quadrado, e 15,7 ao quadrado dá 246,49 π. Ah, professor, mas eu sei que o π é 3,14. Cuidado, gente. Muito cuidado com isso. O π ele é um número irracional. Então, é tanto que a área de um círculo, de uma circunferência, ela não é um valor exato, é um valor aproximado. Por quê? Porque você não sabe o valor exato para π. O π é um número que ele ainda inclusive está sendo calculado até hoje por um computador. Tá certo? E ainda não se chegou ao resultado. Beleza? Então, ó,
Quando você topar com a questão que tem essa parte do pi, ou o enunciado vai te dar essa informação, ou você deixa ele lá, tá bom? Agora sim, o enunciado não te dá informação, tá bom? Vamos supor que tem uma questão mais elaborada. O enunciado ele não te deu essa informação, tá bom? E também não tem o pi nos itens. O que é que você vai deduzir? Você vai tentar usar o 3, se não tiver resposta, 3,1, se não tiver resposta, 3,14. Tá bom, gente? Mas é quase impossível isso estar acontecendo em uma questão, tá bom? Pelo menos que eu estarei colocando para vocês, não acontecerá, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos agora para a sétima questão. Sétima questão diz o seguinte, ó. É necessário um certo número de pisos, né? De 25 por 25 centímetros para cobrir o chão de uma cozinha que tem 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Então, que figura é essa? Retangular. Então, nós temos um retângulo com essas dimensões aqui, ó, 5 vezes 4 metros. Então, ó, apenas cuidado com este moço aqui. Ó, esse moço está em centímetros, enquanto que os demais estão em metros, tá certo? Primeira etapa, Lucas, segundo o enunciado, ó, que ele fala que desculpa, gente, vou fazer a leitura novamente. Pronto, gente. Agora estaremos respondendo a questão de número 7, ok? Vamos lá? Partir para cima da danada. Ela diz o seguinte: é necessário um certo número de pisos de 25 centímetros por 25 centímetros para cobrir um chão de uma cozinha com 4 metros de comprimento por 4 metros de largura. Então, nós estamos falando de um retângulo. Lembra que o retângulo ele é base vezes altura ou ele é comprimento vezes largura, que é o mesmo sentido, tá bom? A diferença é que quando eu estiver falando de base vezes altura, é uma figura que ela vai estar em pé. E quando eu estiver falando de uma comprimento vezes largura, estarei falando de uma figura que estará deitada, beleza? Só é essa a diferença e o princípio de resolução é o mesmo, ok? Continuando a enunciado, ele diz que cada caixa tem 20 pisos. Então, olha só que informação importante. Ele diz que uma caixa tem 20 pisos. Supondo que nenhum piso se quebrará durante o serviço, quantas caixas são necessárias para cobrir totalmente o chão da cozinha? Tá bom, gente? Colocando aqui o desenho, o chão da cozinha seria esse formato aqui, ó. Então, ele quer cobrir todo esse chão da cozinha aqui, ó. Todo esse chão da cozinha, tá bom? Só que ele quer cobrir com azulejos que tem essa dimensão de 25 centímetros por 25 centímetros, tá certo? E que cada caixa que contém esses azulejos contém 25 desses pisos, ou seja, 25 desses azulejos, tá certo? Tá bom? Que inclusive o texto ele recita como pisos, tá certo? Vamos então agora para a resolução da questão. Primeira etapa, eu vou calcular a área de cada um desses pisos, ó. Um azulejozinho desse aqui, ó, que é um quadrado, de lado 25. Então, para calcular a área de um quadrado, fica L ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 25 ao quadrado. O quadrado de 25 é 625, portanto, cada piso de 25 por 25 vai ter uma área de 625. Agora, gente, qual seria o próximo passo? Seria descobrir quanto de área total cobre uma caixa. Porque como ele quer saber o número de caixas que serão trabalhadas, o que eu vou fazer nesse momento agora? Eu vou descobrir qual é a área que cobre uma caixa dessa, tá certo? Então, Lucas, o que é que você vai fazer agora? Logo, uma caixa ela tem 20 azulejos. E cada azulejo, né, cada piso, corresponde a 625 centímetros. Ao fazer essa multiplicação, eu descubro que em uma caixa, eu tenho 12.500 centímetros quadrados, tá bom? Que você pode trabalhar e transformar esse valor em metros. Ou, aí nós temos duas estratégias, tá certo? Ou você transforma os metros, o 4 metros em centímetros e os 5 metros em centímetro e acha o resultado com todo mundo em centímetro.
ou você transforma a resposta que você encontrou em centímetro em metros e utiliza os valores em metros. Aí vai ficar o critério de quem vai estar resolvendo a questão, tá bom, gente? Dando continuidade, então. Agora eu vou calcular a área, tá certo? Da cozinha em centímetros. Por que, Lucas, que o senhor vai ter que calcular em centímetros? Porque, ó, a minha unidade aqui de uma caixa não está em centímetros quadrados, então eu vou achar o resultado da área da minha cozinha inteira em centímetros. É tanto que eu transformei 4 metros em 400 centímetros e transformei 5 metros em 500 centímetros, tá bom? E aí, o que é que se faz? A área de um retângulo, base vezes altura. Então, vai ficar 400 vezes 500, que vai dar 200 mil centímetros quadrados. Então, Lucas, o que são esses 200 mil centímetros quadrados? A quantidade em centímetros quadrados que cobriria toda a cozinha. Ah, professor, então quer dizer que se eu quiser encontrar a quantidade de azulejos, a quantidade de caixas que seriam colocadas, eu vou dividir, né, a área total que eu tenho que cobrir pela quantidade que cobriria com apenas uma caixa. Aí eu acho a quantidade de caixas necessária. E isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. Esse é o pensamento para resolver a questão. Tá certo? Então, ó, o número de caixas vai ser dado por a área da cozinha ser coberta dividido pela área de uma caixa. Então, nós temos 200 mil centímetros quadrados dividido por 12 mil centímetros quadrados, que vai resultar em 16 caixas no total. Serão 16 caixas para cobrir a área dessa cozinha inteira, tá bom? Sem quebrar nenhum azulejo. Vamos para a próxima, que seria a oitava questão. Vamos para a oitava questão, tá certo? Bom, gente, ó, essa questão ela é bastante interessante, muito interessante. Por que, professor, que ela é interessante? Porque aqui eu já estou entrando no conteúdo da semana que nós trabalhamos, né? Já foi trabalhado, que nós estaremos trabalhando agora, que será de relação entre uma ou mais figura. Por que, professor, que é essa relação de uma ou mais figura? Porque se você observar, ó, na leitura diz o seguinte, ó, a planificação de uma caixa com 17 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura e 24 centímetros de altura é apresentada na figura abaixo. Qual é a quantidade de papelão necessário para fazer? Ó? Qual é a quantidade de papelão necessário, certo? Para fazer uma caixa com essas dimensões. E seja, nós temos aqui uma caixa composta por vários retângulos, né? Nós temos quantos retângulos, Lucas? Eu tenho esse retângulo aqui no centro, ó, que é a parte de cima e a parte de baixo, que terá a mesma dimensão, por isso que eu chamei de área 1, tá bom? Eu vou ter esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, que eu vou chamar de área 2, porque eles também são iguais. Isso quer dizer que esse retângulo aqui é igual a esse retângulo aqui, ó. Eles são iguais. Por isso que eu nomenclatei coloquei os dois como sendo área 2. Assim como eu vou pegar a parte de cima e a parte de baixo. Gente, se eu fechar essa figura, ela vai parecer com uma caixa de sapato, tá bom? Vocês imaginam aí, já é uma figura tridimensional. E eu quero apenas achar o valor de material que seria para construir esta figura tridimensional. Ou seja, quando eu abrir essa caixa de sapato todinha, o que eu vou ter vai ser a planificação dela, que é o que está aí nessa questão, tá certo? Então, qual é o próximo passo? Separar as figuras e fazer o cálculo delas em cada um, tá bom? Como, Lucas, ó, a figura 1, se você observar, a figura 1, ela tem base 17 e altura 24, tá aqui, ó. A figura 2, professor, aqui não mostra, mas aqui mostra, mostra? A altura é quanto? A base aqui vai ser quanto, já que eu coloquei na posição ali em pé? Não vai ser 5? E a altura vai ser quanto, professor? Olha só a correspondência dela lá do outro lado, ó, 24. Isso quer dizer que esse lado é do mesmo tamanho que este lado, então aqui fica 24, tá certo? E a próxima figura vai ser a figura 3, ó, onde eu sei que aqui é 5, e aqui, professor, vai ser quanto? Ó? Se você olhar esse lado aqui em cima, ele corresponde ao mesmo valor que eu teria aqui embaixo, tá certo? Então, vai ser 17. E esse 2, professor? Porque são duas figuras de cada uma. Então, ó, essa figura aparece duas vezes, essa figura aparece duas vezes e essa figura aparece duas vezes. Agora, vamos fazer o cálculo de cada um individualmente, tá certo? Fazendo o cálculo da primeira figura. Como ela é um retângulo de 17 vezes 24, vai dar 408 centímetros. Logo, duas figuras dessa vai ser igual a 2 vezes 408 centímetros. Ou seja,
duas figuras dessa, dois retângulos desse, vai equivaler a 816 centímetros. A mesma coisa eu estarei fazendo agora com a figura 2, tá certo? Então aqui vai ficar, ó, base 5, altura 24. 5 vezes 24, 120 centímetros quadrados. Como são duas figuras dessa, então 2 vezes essa área vai dar 2 vezes 120, que vai dar 240. Então 2 vezes essa área corresponde a 240. Feita então, portanto, a segunda figura e vamos passar agora para a terceira figura. A terceira figura vai ser base 17, altura 5, né? Então vai ficar 17 vezes 5, vai dar 85. Novamente, como são duas figuras dessa, então vai ser o 85 multiplicado por 2, que vai dar 170 centímetros quadrados. Beleza? E agora, professor, o que é que eu vou estar fazendo? Gente, para montar essa caixa, eu não vou ter que somar todos os pedacinhos dela, eu vou ter que somar todas essas áreas. Então, vamos somar todas as áreas, ó. Então, duas vezes o valor da área 1, mais 2 vezes o valor da área 2, mais 2 vezes o valor da área 3, vai dar o valor da caixa, o valor total da caixa, tá certo? Então, vai ficar 816 mais 240 mais 170, vai corresponder ao valor da caixa, ou seja, a área total da caixa vai ser de 1.226 centímetros quadrados. Feita, portanto, a questão. Vamos partir agora para a nona questão, beleza? Espero que vocês estejam entendendo até agora, para que eu possa partir para frente. Show! Vamos lá. Pessoal, agora eu tenho aqui a nona e a 10ª questão, né, do nosso TD. E eu vou fazer a resolução agora da questão de número 9, tá bom? Vejam como é interessante essa questão. Ela é muito interessante porque alguns, inclusive, me procuraram, professor, mas não tem as dimensões do retângulo de dentro para responder essa questão. Mas, gente, ele fala no texto, ó. Quando é que ele vai falar no texto, Lucas? Ele vai falar bem aqui, ó. Ele fala que o retângulo de dentro já tem área 2 metros quadrados. Então, eu não vou precisar calcular a área e não vou precisar das dimensões que eu teria aqui, ó. Eu já sei que aqui dentro corresponde a 2 metros quadrados. Pronto. Tá bom? Como agora eu vou fazer a leitura do texto e vamos entender direitinho o que o enunciado quer de nós, tá certo? Ele diz o seguinte, ó. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir uma parede com dimensões apresentadas na figura abaixo, e que possui uma janela que ocupa um espaço de 2 metros quadrados, como já tinha falado antes. Então, ó, eu quero... a ideia é colocar azulejo aonde? Não, ele não vai colocar na janela, né? E vai colocar onde? Aqui, né? Ó, toda essa áreazinha aqui, ele vai cobrir essa área aqui, ó. Então, por lógica, o que eu vou ter que fazer nessa questão? Para a área que vai ser colocada azulejo, vai ser a área desse retângulo sendo tirada a área dessa janela. Pronto, morreu, papai. Então, vai ser a área do retângulo menos a área da janela. Só que eu não sei ainda a área do retângulo. Eu vou descobrir primeiro ela, tá certo? Então, tá aqui, ó. A área do retângulo maior, né, que é a parede, corresponde a 5 vezes 3, que vai dar 15 metros. Pronto. Se eu já sei que tudo isso corresponde a 15 metros, né? E eu sei que a área da janela corresponde a 2 metros quadrados, né? 15 metros quadrados menos 2 metros quadrados vai dar igual a quanto? Por lógica, 13 metros quadrados. Está feita a questão. Então, serão necessários revestir com azulejo 13 metros quadrados. Beleza? Vamos então agora para a próxima questão de vocês aqui, que é a questão de número 10. Tá certo? Ela diz o seguinte, ó. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas e ele quer saber qual a área desse terreno. Gente, é uma questão simples porque ele já me mostra a figura. Qual é a figura que ele quer que eu trabalhe? Ele quer que eu trabalhe com um trapézio. Professor, e o que é um trapézio? O que é um trapézio, pelo amor de Deus? Um trapézio, gente, ele vai ser formado por duas bases, uma base menor e uma base maior. E lembre-se que o trapézio, ele deriva de triângulos, né? Ó, lembra que nós falamos isso na aula? Isso quer dizer que as classificações do trapézio são as mesmas classificações dos triângulos, tá certo? Com exceção de um triângulo que não vai ter essa classificação, que vai ser o equilátero. Não vai ter o trapézio equilátero. Por quê? Porque se eu corto um trapézio equilátero, ele vira isósceles. Então, eu já teria, se eu corto um triângulo equilátero, ele vai virar um trapézio isósceles. Então, eu tenho o trapézio isósceles que deriva de um triângulo isósceles
e o trapézio isósceles, que deriva de um triângulo equilátero, tá certo? Porque todo triângulo equilátero também é considerado um triângulo isósceles. Beleza? Vamos lá partir para a resolução. E professor, como é que eu vou fazer? Muito fácil. Você vai somar as bases, como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura? Só que eu tenho quantas bases aí? Eu tenho duas bases diferentes. Se eu tenho duas bases diferentes, soma-se as bases, elas viram uma base única, multiplica pela altura e depois divide por 2. Fechada a questão. Portanto, vamos lá. Ó. Base maior mais base menor, vezes a altura dividida por 2. Então, vai ficar 10 mais 34, que é a base maior, é 34 e a base menor é 10, multiplicado pela altura, que é 16. Ah, professor, eu usei 20. O que foi que aconteceu? Você vacilou por um pequeno detalhe. Cuidado, gente, para ser a altura, toda a altura ela vai formar com um plano a qual essa reta interage, sempre formando um ângulo de 90 graus. Senão, não é a altura, gente. Então, ó, se você observar, o 20 ele não forma com o plano 90 graus. Então, o 20 ele é um lado do trapézio. Ele não é a altura do meu trapézio, beleza? Então, a altura é 16, tá certo? Continuando a resolução no cálculo, então vai ficar 10 mais 34, que vai ficar 44. Lembra que eu falei? Junta-se as bases. Junta-se as bases, vira uma base só e parece cálculo de área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, uma base única multiplicada pela altura dividido por 2. Então, aqui eu optei por simplificar o 16. Dividi o 16 por 2, ao mesmo tempo que eu dividi o 2 por 2, né? Dividi 16 por 2, que vai dar 8. 8 vezes 44 vai dar 352. Feito, portanto, a questão 10. Tá certo o TD de vocês? Vamos partir para a próxima, tá certo? Essa questão é uma questão bastante interessante, muito lindinha, diga-se de passagem, tá certo? Alguém vai olhar e vai dizer assim, ah, professor, é uma questão difícil, eu vou morrer. Não, calma, tenha calma, tá bom? Vamos olhar por partes. O que eu tenho aqui nessa figura quando eu olho para ela? Eu tenho um triângulo, tenho outro triângulo, tenho outro triângulo, tenho outro triângulo, e o problema afirma que isso aqui é um quadrado. Vamos fazer a leitura, certo? Em uma folha quadrada, então isso aqui também é um quadrado, uma folha quadrada ABCD, ABCD, tá certo? Foi desenhado um quadrado Z, então aqui também é um quadrado. Isso quer dizer que isso aqui vai ser L, aqui vai ser L, e aqui vai ser L, e aqui vai ser L, tá certo? Assim como o externo também é um quadrado. Só que o seguinte, gente, essa parte aqui ela não vai importar muito na nossa resolução colocar essa variável aqui. Você pode colocar qualquer variável aqui, tá bom? Eu coloquei L, você pode colocar qualquer um. O que importa é você observar que você tem um quadrado de lado L e que ele me diz que esse quadrado de lado L ele vai ter uma área. Lucas, qual vai ser a área desse meu quadrado? 169 centímetros quadrados. Beleza? Então, ele está falando de qual? Do quadrado Z ou do quadradozão maior? A, B e C. Ele está falando do quadrado maior. Ele está falando do quadrado A, B, C e D. Tá certo? Não, desculpa. Peraí. Voltando. Vou fazer essa leitura. A questão direitinho aqui. Certo? Vacilo besta. Vamos lá, galera. Agora estaremos respondendo a questão de número 11, tá certo? Do material de vocês, do TD que eu enviei para vocês, área e perímetro 1. Beleza? A questão diz o seguinte, Em uma folha quadrada ABC, então tá aqui, inclusive no desenho, ABC, se você olhar, foi desenhado um quadrado Z. Então, dentro desta folha que já é quadrado, foi desenhado um outro quadrado, denominado de quadrado Z, de área igual, de área igual a 169 centímetros quadrados, beleza? Ou seja, aqui dentro, esse quadrado aqui cinza, ele tem 169, centímetros quadrados. E aí, papai, como é que a gente faz esse cálculo? Separa aqui no canto, olha ali no canto. Como é que eu calculo? Eu já tenho a área, não já tenho a área desse cara aqui, do quadrado cinza? Não já?
Só botar na fórmula. Como é que é o cálculo da área de um quadrado? L ao quadrado. No lugar de A, no lugar do A aqui, ó, onde ficaria a área, certo? Ó, eu coloquei o 169, que corresponde à área. Então, A do lado, cada um no seu quadrado, né? Entenderam a piada aí? Então, cada um fica no lugar certo. Então, o 169 vai ficar no lugar de área. Assim como o L vai ficar no lugar de L. Como ele não me deu L, me deu área, é só substituir cada um na sua posição correta. Então, vai ficar, ó, 169 igual a L ao quadrado, tá certo? Esse quadrado, para o segundo membro, vai se tornar a raiz. Então, vai ficar, L vai ser igual a raiz quadrada de 169, tá certo? E a raiz quadrada de 169 é 13. Que informação eu tenho agora, professor? Eu sei que esse lado aqui, ó, corresponde a 13. Aqui também vai ser 13, aqui vai ser também 13 e assim sucessivamente, tá certo? Ó, porque eu tenho um quadrado de lado 13. Show! Só que o problema, quando eu vou finalizar a leitura do enunciado, o que ele quer? Ó, é correto afirmar que o perímetro da figura ABCD em centímetros é igual a... Eu não sei os lados de ABCD, não sei. Mas eu sei que aqui eu tenho uma variável, e essa variável ela está ligada a um triângulo, né? Ó, e que esses três triângulos aqui são iguais. Por que, Lucas, que eu sei disso? Porque se trata de um quadrado, beleza? Então, gente, ó, agora para finalizar a questão, né? Nós estaremos procurando agora, calculando agora, o valor, né? Então, se vocês perceberem, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa é 13, esse lado é x e esse lado é 12. Então, vamos levar esse triângulo para fora? Vamos? Já foi. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Calculando o teorema de Pitágoras dessa questão, certo? Desse enunciado, nós teremos, então, que hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais a hipotenusa mais o outro cateto ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado vai ser o valor a ser encontrado. Então, estou tendo uma equação de segundo grau aqui, certo? Desenvolvendo o cálculo, eu passo, né? Eu posso mandar o 144 para o outro lado, né? Eu só inverti as duas posições, mantendo o sinal. Então, ficou 169 menos 144, porque quem vai para o outro lado vai ser o 144 e o 169 estará lá. Eu só fiz a inversão, gente. Eu coloquei o x para cá e ao mesmo tempo que eu coloquei todos os valores para o outro lado, tá certo? Então, o que vai ficar? 169 menos 144 vai dar 25, e a raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Ah, professor, terminei a questão? Não, porque o que ele está pedindo no enunciado de vocês, essa questão, é o perímetro. E o cálculo do perímetro nada mais é que calcular a soma desses quatro lados que são iguais. Tá certo? Então, ó, dando prosseguimento na resolução, nós temos que o perímetro vai ser igual a 4 vezes um lado. E cada lado é formado por 12 mais x. Então, ó, quem é x? Não é 5? Substituir o 5 aqui, ó, no lugar do x. Ó. Então, 12 mais 5 vai dar 17. 17 vezes 4 vai ser igual a 68 centímetros. Portanto, o item certo vai ser o item D de dado, né, gente? D de Deus, né? Deus na nossa vida. Então, vamos continuar, partindo agora para a questão de número 12. Oh, será que estará ficando mais difícil, professor? Na verdade, eu acredito que não, né? As resoluções, elas são, nesse primeiro material, elas são bem simples, voltada apenas à geometria plana básica, tá certo? Utilização de fórmulas, tá bom? A 12ª questão é o seguinte, ó, calcule a área de uma circunferência de diâmetro, cuidado com isto aqui, o que ele está me dando nessa questão, né, é o diâmetro, certo? Então, de diâmetro, 50 centímetros. Ou seja, quando eu desenhar a figura, né, você tem que entender que eu tenho o diâmetro, que é uma reta que ela passa de uma extremidade a outra, passando para o centro, tá certo? Então, cuidado para não confundir diâmetro com corda. Corda, ela nunca vai passar pelo centro, ela vai passar por qualquer posição na circunferência, interceptando em dois lados essa circunferência, tá certo? Mas ela não passa pelo centro. Isso quer dizer que o meu diâmetro é uma corda, mas nem todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é diâmetro, tá certo? Só isso mesmo. Então, ó, e o diâmetro não vai ser de extremidade a extremidade, mas eu uso o diâmetro no meu cálculo?
Não, eu uso raio. Então, se ele dividiu bem ao meio, então metade de 50 é 25. E para calcular a área do círculo, você vai escrever π vezes o raio ao quadrado, né? Que a negada fala que é um pivete que vale por 2, né? O comprimento é 2 pivetes. E a área é dada por um pivete que vale por 2, né? Um pivete ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. Substituindo os elementos, né? E ele me fala que o π aqui é 3,14, lembra que eu falei? Quando o problema de der o π, você utiliza. Se ele não der, você não é obrigado a utilizar. Guarda ele, ou se ele não tiver no cálculo, com certeza ele vai sumir em alguma outra etapa de cálculo. Ok? Então, vamos lá. Fazendo aqui, vai ficar 3,14 vezes 25 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 625, que é o quadrado de 25. Multiplicando 3,14 por 625, vai dar 1962,5 centímetros quadrados. Feita a questão, partiremos agora para a próxima. Nossa, professor, e agora? Nós temos uma questão, gente, de área de triângulo que eu não tenho a altura. Então, é um dos casos que envolve a área de triângulo quando não tem altura. Uma forma chamada forma de Herão, tá certo? Em que o primeiro passo é você identificar o semiperímetro da figura, tá certo? É calcular o semiperímetro da figura, usando esta primeira fórmula aqui. E depois você calcular a área utilizando o semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro vezes o terceiro lado. Então, para Herão, tem que ter os 3 lados. Não tem altura, mas eu tenho os 3 lados, certo? Vamos partir para o cálculo dessa questão. Então, o primeiro cálculo é o semiperímetro. Por isso que chama-se semi. Semi quer dizer metade, né? Meio. Então, vai ficar, ó, calcula os lados, que é o perímetro, e divide por 2. Aí você tem um semiperímetro, metade de um perímetro, tá certo? Então, seguindo aqui no cálculo. Calculando primeiro o semiperímetro. Então, quais são os lados? 5, 3 e 4. Então, 5 mais 3 mais 4 vai dar 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o meu semiperímetro é 6. E esse semiperímetro vai ser colocado aqui, ó. Aonde tiver o meu semiperímetro na fórmula, estarei colocando, beleza? Então, vamos lá, ó. 6 vezes, ó, 6 vezes 6 menos o primeiro lado, que é 5, certo? Vezes 6 menos o segundo lado, que é 4, vezes 6 menos o terceiro lado, que é 3. Tá bom? Subtraindo aqui, né, ó, nós temos a próxima etapa de cálculo. Ó. 6 menos 5, aqui o 6 vezes 6 menos 5, que fica 1, 6 menos 4, que fica 2, e 6 menos 3, que vai ficar 3. Tá bom? Aí multiplicando, ó, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. 6 vezes 6, 36. Como está dentro da raiz quadrada de 6 é 6 centímetros quadrados. Portanto, a resposta correta aqui vai ser o item B de bola. Tá bom, gente? Vou colocar aqui minha telinha aqui para cima, para o canto, para que eu possa responder agora a questão de número 14, né? Ou 14. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Beleza, certo? Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal? Gente, ó, em algum momento esse enunciado falou de área, necessidade de fazer a área do círculo? Não. Então, gente, eu coloquei essa questão para vocês apenas para que vocês entendam que nem sempre que aparece uma questão que envolve raios e figuras, você responde com o conceito de área e perímetro. Essa questão é só uma regrinha de 3. Porque, Lucas, se você lê ela, você vai ver que ele diz o seguinte, ó, 3 horas correspondem a 6 metros de raio de uma figura. E se ele tivesse 12 metros, qual seria o tempo, né? Quanto tempo seria gasto? Ou seja, apenas uma regrinha de 3. Onde eu tenho um círculo, não é em área, viu, gente? Eu coloquei em área aqui, não é o círculo em área. Tá bom? Aqui não é área, tá certo? Aqui é o raio. E o tempo dado em horas. Fazendo o cálculo da resolução, então ele me diz que 6 horas, ó, o raio 6 está para 3 horas, assim como o raio 12 estará para x horas. Fazendo meios pelos extremos, questão muito simples. 6x é igual a 36, então x vai ser igual a 6 horas. Portanto, o item certo é o item A de amor. Beleza? Vamos para a próxima. Certo?
Vamos para a questão vamos iniciar agora as questões do bloco 2, né? Que é o bloco preparatório para o Enem, né? Focado em questões para o Enem. E vocês vão perceber que nesse bloco as questões, elas são bem legaisinhas, elas são muito contextualizadas. Mas ela não vai fugir do conceito do bloco 1. Eu costumo dizer, às vezes, que as questões do Enem são até mais fáceis que as questões que nós respondemos em sala de aula na maioria das vezes, tá bom? É só ter algumas sacadinhas, uma leitura, uma interpretação bem feita do enunciado e correr para o abraço. Então vamos lá. Essa questão do Enem de 2010, ela diz o seguinte, ó, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambientes, certo? E necessita saber a altura que deverá instalar uma luminária ilustrada na figura. Pronto, tá aqui. Ele quer saber essa alturazinha aqui, esse Hzinho aqui, certo? É isso que ele quer saber. Sabe-se que a luminária deverá ter uma iluminação diária circular de 28,6 centímetros, considerando o π igual aproximado a 3, a altura H será igual a... Então, ele quer saber a altura H e ele me deu a área de um círculo, né? Então, se ele me deu a área de um círculo, logo eu vou usar qual fórmula? A fórmula da área do círculo, que é dado por πr ao quadrado. A diferença, gente, é só porque ele já me deu o valor da área. Então, no lugar desse Azinho aqui, ó, qual é o valor que eu vou colocar? O 28,26 metros. Aí o π ele me deu e eu vou descobrir, então, o raio. Pronto, vamos correr, então, para o abraço nessa questão aqui. Inicialmente, a primeira etapa que é achar o raio da figura. Bom, então, vai ficar 28,26 igual a 3 vezes r ao quadrado, passa o 3 dividindo, 28,26 dividido por 3 vai ser igual a 9,42. Lucas, eu devo calcular a raiz quadrada de 9,42? Eu não aconselho. Por que eu não vou aconselhar? Porque se você perceber na sua figura aqui, você tem um triângulo retângulo aqui, onde o que tu encontrou é esse Rzinho aqui, que é dado por 9,42, né? Ó. Então, ela vai estar no Teorema de Pitágoras, porque tu tem esse 5 aqui, ó. Lá em geometria espacial, você vai chamar isso aqui de geratriz, tá bom? Por isso que tem esse Gzinho de geratriz, tá bom, gente? Não é hipotenusa, ela vai ser hipotenusa que nós vamos trabalhar com figura plana aqui para calcular o H, tá certo? Mas está escrito G porque é de geratriz que vocês vão estudar no segundo ano quando estiver estudando geometria espacial, ok? Certo? Então vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer, Lucas? Calcular, né? Um teoremazinho de Pitágoras. Eu vou manter esse cara aqui. Por que eu vou manter? Porque o quadrado do Pitágoras vai cancelar ele, ó. Então eu não vou perder tempo tentando calcular fatorando esse número para tirar a raiz quadrada dele, não. Pegando 942 vezes 100, a raiz quadrada de 942 vezes raiz quadrada de 100, sofrimento muito alto. Beleza? Vamos para o teorema de Pitágoras, né? E finalizar a questão. Então, hipotenusa é 5, cateto H, outro cateto, raiz quadrada de 9,42. Colocando na fórmula, então vai ficar, ó, aqui vai ficar 5 ao quadrado igual a H ao quadrado, mais, dentro do parêntese, né, raiz quadrada de 9,42 ao quadrado. Portanto, aqui vai ficar, ó, quadrado de 5 é 25. Deixa o H ao quadrado aqui, ó, cancelou a raiz, né, ficou 9,42 para fora. Passa esse moço para o segundo membro, né, passa esse moço para o membro onde está o 25. Então, H ao quadrado vai ser igual a 25, tirando 9,42. Então, H ao quadrado vai ser igual a 15,58. Então, ó, raiz quadrada de 15,58 vai dar 3,94. Aí, professor, não tem essa resposta lá. E você vem aqui e diz, ó, o que é que ele queria saber? Se você observar, o 3,94 ele é mais próximo de quem? De 3 ou de 4? De 4, né? Ó. Então, você marcaria, portanto, o item B de bola, tá certo? Vamos para a próxima questão do bloco 2, né? Uma questãozinha até simples, bem interessante, super simples também, que é só você ler o enunciado, ela envolve perímetro, ela envolve o conceito de perímetro. E ao você ler o enunciado, você entende rapidamente o que é que a questão pede, ó. Considerando que o esquema representa uma trilha poligonal que Carlos deve percorrer, partindo do ponto A até chegar ao ponto M, tá bom? Sabe-se que o segmento AB possui 11 metros. Lucas, o que seria o segmento AB? Ó, dessa extremidade aqui, ó, até essa extremidade aqui. Então, eu já coloquei 11 metros aqui, tá bom? De comprimento. E a partir desse, o comprimento de cada segmento seguinte, ou seja, o próximo,
segmento, ou seja, BC, assim como CD, assim sucessivamente, né? Tá aqui. Seguinte, possui 1 metro a menos que o comprimento do segmento anterior. Então, se aqui era 11, aqui vai ficar 10. Se aqui era 10, aqui vai ficar 9. Se aqui era 9, aqui vai ficar 8. Se aqui era 8, aqui vai ficar 7. Se aqui era 7, aqui vai ficar 6 e assim sucessivamente, tá bom? Moral da história, vai ficar nesse formato aqui, tá bom? Ah, professor, então o que ele quer saber é quanto o Carlos caminhou, ou seja, o perímetro, por onde ele caminhou, né? Distância percorrida, quando a gente estuda em física, né? Não deslocamento. Então, ó, a resposta vai ser simplesmente somar todos os resultados. Ó, 11 mais 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, que vai dar 66, o que ele percorreu. Portanto, o item certo vai ser o item E de escola, né? Que vocês estão morrendo de saudade da escola, beleza? Vamos lá? Próxima questão vai ser a terceira questão. Gente, essa terceira questão ela é bastante interessante porque ela é apenas conceitual, galera. Ela é conceitual, tá bom? Inclusive, ela pegou muita gente na resolução dela, porque faltou assim pensar só um tiquinho, tá bom? Vamos lá. Vocês vão observar que nesta figura você tem um rolo que está em contato com a pedra e você tem um outro rolo também que está em contato com a pedra. Foi a única sacada para matar essa questão, gente. Porque olha só o que o enunciado fala. Ó. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com o antigo Egito ao construir as pirâmides. Tá certo? Só uma parte de historinha do Enem. Vamos para o que importa, que é o enunciado. Representado por R, o raio da base, dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y do bloco de pedra em função do raio, após o rolo ter dado uma volta completa. A gente envolve um pouquinho do conceito de função, tá bom? Então isso quer dizer que quanto maior o raio, ele vai variando, tá certo? Ele vai tendo eu posso deslocar uma pedra de maior comprimento. Quanto menor o raio, eu vou deslocar uma pedra de menor comprimento. Ou seja, para deslocar essa pedra de um ponto a outro, o que acontece? Vamos imaginar aqui, ó. Tá aqui, eu coloquei o desenho aqui no lado, ó. Essa pedra ela vai fazer uma volta, né? Uma volta completa em cima desse rolo. Mas ao mesmo tempo, para que ela dê prosseguimento, ela precisa ter contato com o próximo rolo. Então ela tem que ter contato com 2 rolos no mínimo aí, para que possa seguir, né? No deslocamento. Então a sacada é o seguinte: se ela tem que ter contato com 2 rolos, então ela vai ter que ter 2 comprimentos de pelo menos um rolo. Beleza? Então, ó, muito fácil. Ó. Eu supus o seguinte: então ele vai até a metade com um rolo e a outra metade em diante com outro rolo. Pronto, Lucas. E agora? Feita a questão, papai. Morreu. Isso quer dizer que o comprimento da pedra vai ser dado por um comprimento de um rolo mais o comprimento de outro rolo, que vai ser 2 comprimentos de rolo. Ou seja, 4πr. Porque se você pegar 2πr e somar com 2πr, você vai ter 4πr. Portanto, o item certo dessa questão vai ser o item E. Beleza? Vamos partir para a próxima questão, que é a questão 4. A questão 4 ela não é do Enem, né? Mas é uma questãozinha bem interessante, porque ela vai envolver a equação de segundo grau. E eu ainda vou trabalhar com vocês a equação de segundo grau antes de função de segundo grau. Vamos fazer a resolução aqui então, tá bom? A área de uma região triangular mostrada abaixo é 15 centímetros quadrados. Então ele me deu a área deste moço aqui. Ele me disse que a área corresponde a 15 centímetros quadrados. A área de quem? Então eu vou escrever aqui dentro, né? Ó, 15 centímetros quadrados. É até uma dica que eu dou para vocês, gente. Quando o enunciado falar de área, você escreve a área dentro da figura. Se ele te der um lado, você vai colocar nos lados. Se ele te der uma área, você escreve dentro, né? Ó, pronto, tá aqui, ó. É como se fosse uma correspondência para eu não me perder, segundo o que o enunciado me deu. Pronto, ele me deu essa área aqui. Considerando que as medidas indicadas na figura estão em centímetros, pode-se afirmar que o perímetro do retângulo em centímetros vai ser igual a... Então ele quer o perímetro. Mas para mim achar o perímetro, primeiro eu preciso descobrir o quê? Esse valor x aqui, que eu não sei, ó. Eu não sei o valor, esse valor x. Que eu sei que ele é somado com 3, eu sei que ele é somado com 1, né? Então vamos para a resolução. Como é que calcular de um retângulo? Base vezes altura.
Quem vai ser a minha base? X mais 3. Quem vai ser minha altura? X mais 1. E quem é a minha área? 15 centímetros quadrados. Ó. Substituído aí. Vamos partir agora para o cálculo, né? Como nós já trabalhamos, né, gente? Multiplicação de dois valores, né? De dois polinômios, né? Falamos isso aí bem no início agora do ano. Em que eu vou multiplicar o primeiro pelo segundo, depois o segundo pelo primeiro e depois o segundo pelo segundo. Então, vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 vai ficar x. 3 vezes x vai ficar 3x e 3 vezes 1 vai ficar 3. Agora é só organizar para virar uma equação de segundo grau, tá bom? Organizando, coloca todo mundo no primeiro membro para virar a equação de segundo grau e ela vai ficar, então, x ao quadrado é igual a x mais 3x mais 3 menos 15, porque o 15 é positivo, vem para o primeiro membro, vem para o outro membro, então ele vai ficar negativo, tá certo? Então, ó, x mais 3x vai ficar 4x. E 15 menos 3 vai ficar menos 12, porque o 15 tem sinal maior, beleza? Pronto, agora você tem uma equação de segundo grau, que nós chamamos de polinômio de grau 2, porque eu tenho variável de grau 2, variável de grau 1 e variável de grau 0, né? Que nós já vimos também bem aqui no início do ano. Agora, gente, como é que eu vou resolver essa equação de segundo grau? A maioria de vocês optaram por fazer por Bhaskara, né? E quando nós estivermos trabalhando, eu vou ensinar eu vou focar no método de soma e produto, principalmente quando ele for 1. Ah, professor, mas ele só serve, me disseram que só serve quando for 1. Beleza, mas tem um outro método que eu vou ensinar vocês lá em equação de segundo grau que resolve com A maior que 1. A igual a 1 e A maior que 1. Resolve tudo, tá bom? Então vocês vão se livrar de Bhaskara, pelo menos nesse primeiro momento. Já em equação de segundo grau, certo? Vamos deixar o Bhaskara, a boa parte do discriminante do Bhaskara, né? Mas vocês vão usar mais discriminante lá para trabalhar quando estivermos trabalhando com máximo e mínimo de função de segundo grau, beleza? Então vamos lá. Desenvolvendo a questão, eu separei que é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, né? E vou fazer então a resolução agora da questão. Ó, por soma e produto, você pensa o seguinte, ó, dois números que somados vai dar o valor de B sobre A. Só que o A não é 1, então ele não precisa aparecer. E ao mesmo tempo, se você pensar em dois números e multiplicá-los, eles vai dar o valor de C sobre A. Porém, o valor de A é 1, então vai ficar apenas C. Entenderam como é simples fazer assim? Então pense em dois números. Ah, professor, como é que eu vou fazer? Uma dica, gente. Uma dica que eu uso, tá certo? Você pode fatorar o 12 e descobrir a partir da fatoração do 12. Quais seriam os possíveis números que você utilizaria, tá certo? Mas aqui é até fácil, né? Pense em dois números que tu subtraindo, né? Já que eu vejo claramente que vai dar menos 4, né? E ao mesmo tempo multiplicando vai dar menos 12. Ó, 2 menos 6 vai dar menos 4, não dá? E se eu multiplicar o 6 por menos 2 vai dar menos 12. Isso quer dizer que o meu x1 é 2 e o meu x2 vai ser menos 2, tá certo? Porém, gente, nós estamos trabalhando com geometria. Não existe valor negativo na geometria. Por que, Lucas? Imagina comigo aí. Como é que seria menos metro? Como é que seria menos 1 metro? 1 metro negativo. Existe 1 metro abaixo de zero? Não. Isso quer dizer que para ser geometricamente, ou seja, algo palpável, algo que você possa considerar, ele tem que existir. Para existir, ele tem que ser positivo. Isso quer dizer que essa raiz negativa não me serve. Só vai servir, então, a raiz positiva para o meu cálculo. Tá certo? Aí agora, eu vou só para a finalização do problema, tá certo? Como, Lucas, eu não já sei que x é 2, então é só substituir aqui, ó. 2 mais 3 vai ficar 5. E 2 mais 1 vai ficar 3. Tá certo? Ó. Então, vamos lá, fazer aqui a resolução. Então, vai ficar, ó, 2 vezes x mais 3, mais 2 vezes x mais 1. Professor, por que você botou esse 2 aí? Porque não é o perímetro? Esse lado aqui também não é x mais 3? E esse lado aqui também não é x mais 1? Então, ó, x mais 1 mais x mais 1 é 2 vezes x mais 1. X mais 3 mais x mais 3 é 2 vezes x mais 3. Eu só botei um pouquinho mais enxuto, tá bom? Na resolução, substitui o 2 no cálculo e corre para o abraço. 2 mais 3 vai ficar 5. E 5 vezes 2 dá 10. 2 mais 1 vai ficar 3. E 2 vezes 3 vai ficar 6. E 6 mais 10 vai dar 16 centímetros. Portanto, o item certo vai ser o nosso item A de amor.
Feito, portanto, aí a questão. E vamos partir agora para a questão 5 do bloco 2. Tá bom? Certo? Show! Bom, uma questão do Enem que ela vai envolver um pouquinho de porcentagem, tá certo? Vamos lá na leitura do enunciado. Diz o seguinte: o jornal de certa cidade publicou uma página inteira, a seguinte divulgação do seu caderno de classificados, a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Beleza. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação a medida do lado do retângulo que representa 4% deve ser aproximadamente. Então ele quer saber esse cara aqui, ó, que ele representou aqui pela variável x. Ele quer saber qual vai ser esse ladinho aqui desse retângulo aqui, gente. Ah, professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem porcentagem? Gente, é só trabalhar separado. Trabalhar organizado sempre dá certo, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Vamos dividir aqui em etapas. Só achar aqui onde é que tá cheio. Pronto. Vamos dividir aqui em etapas a resolução do nosso problema. Então, vamos lá. Qual é a primeira etapa que eu vou fazer? Descobrir a área do retângulo maior. Por que, Lucas? Porque para achar a área desse retângulo menorzinho aqui, para mim achar a área desse retângulozinho menor, eu preciso primeiro descobrir a área do maior. Por que, Lucas? Porque o menor ele corresponde a 4% da área do maior. Então, vamos aqui para o canto, vamos achar então essa bendita área. Certo? Então, a área da página, que é a área completa do retângulo maior, vai ser dado por base vezes altura, né? Que vai ser 260, que é o valor que nós temos na base, multiplicada pela altura, que é o valor 400, que vai dar 104 mil milímetros quadrados, porque a unidade que é dada é em milímetros, tá certo? Pronto. Agora, com isso, eu vou agora trabalhar o cálculo para encontrar a área do retângulozinho menor, para achar esse ladinho, tá certo? Vamos achar a área do retângulo menor? Como, Lucas? Calculando 4% de 104 mil, beleza? Então, vamos lá, ó. 4% da área da página, que é 104 mil, corresponde, aí eu transformei na forma centesimal, né? Nós já vimos isso também no início do ano, de números racionais, a forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual. Então, eu estou transformando a forma percentual direto na forma centesimal, beleza? Então, aqui vai ficar 0,04 vezes 104 mil, vai dar 4.160 milímetros. Então, professor, o que é que eu acabo de encontrar? A área do retângulo menor. Pronto. Vamos então agora para a finalização da resolução da questão, né? Vamos deslocar aqui. Então, vai ficar o seguinte. Agora, vamos calcular a área, né? A área da figura, a área do quadradinho, a área do retângulozinho menor, certo? Então, vai ficar, ó, a área da propaganda vai ser dada por quem, professor? A área da propaganda vai ser dada por base vezes altura, onde a área é 4.160. A base, se você observar aqui, eu adotei base como sendo 26, mas podia ser a altura, tá bom? Base seria 26 e a altura seria x, tá certo? Então, passo 26 para o segundo membro dividindo, certo? Então, vai ficar 4.160 dividido por 26, que vai dar 160 milímetros. Não é quadrado, viu, gente? Deixa eu tirar esse quadrado aqui, ó. 160 milímetros, porque eu estou falando de uma unidade unidimensional, ou seja, um lado, beleza? Portanto, o item certo aqui vai ser o nosso item D de dado, né? D de dado, beleza? D de dado. Feito aí a resolução da questão 5, agora vamos partir para a questão de número 6, tá certo? Pessoal, essa questão do Enem, ela é uma questão que ela envolve um raciocínio bom, tá bom? Porque ela vai precisar que vocês interpretem a leitura do enunciado. Então, quando vocês encontrarem a questão a nível de Enem, nesse estilo Enem, que tenha um texto enorme, você grife as informações importantes da leitura, tá bom? Que eu vou fazer agora a leitura. Uma fotografia tirada em uma câmera digital é formada por um grande número de pontos, denominado pixels, né? Ó, pixels. Então, ele fala que pontos, um certo número de pontos corresponde a pixels. Comercialmente, a resolução de uma câmera digital é especificada indicando os milhões de pixels, tá certo? Ou seja, e esses milhões de pixels, eles vão estar dentro de
pontos, ele vai ser dado em pontos, esses pontos representados em pixels. Agora ele vai fazer a relação, tá certo? Quando ele diz o seguinte, ou seja, os megapixels, que corresponde, né, aos seus milhões de pixels. Vou até colocar uma barrinha aqui, ó, para fazer um fechamento de raciocínio. De pixel, de que são constituídas as fotos. Pronto. Ao se imprimir uma foto digital em papel fotográfico, esses pontos devem ser pequenos para que não seja distinguível a olho nu. A resolução de uma impressora é indicada pelo termo DPI. Então, a resolução da impressora dado em DPI, que é a quantidade de pontos que serão impressos em uma linha. Então, cuidado aqui, ó. Então, se eu olhar, é como se fosse assim, ó, uma linha para cá e uma linha para cá, certo? Pontos e linhas em linhas verticais e linhas horizontais. E isso forma uma área completa, certo? Dando continuidade na leitura, deixa eu só achar aqui meu pincel, achei. De uma linha com 1 polegada de comprimento. Pronto. Uma foto impressa em DPI, que corresponde a cerca de 120 pontos por centímetros, terá uma boa qualidade visual, já que os pontos serão tão pequenos que o olho não será capaz de vê-los separados e passará a ver um padrão contínuo. Para se imprimir uma foto retangular, aí ele me diz, ó, uma foto retangular de 15 por 20 centímetros, com uma resolução de pelo menos 300 dpi, que é a resolução da impressora, qual é o valor aproximado em megapixels? Então, gente, nós vamos achar o cálculo em pixels, e para finalizar o cálculo, nós vamos transformar isso em megapixels, tá certo? Beleza? Fiz a leitura, vou colocar aqui meu quadrozinho aqui no canto, e vamos partir para a resolução. Então, vamos lá. Primeira etapa que você vai perceber é que eu vou desenhar aqui um quadradinho que eu vou representar que seria o equivalente a um pixel, tá certo? A um pixel. Já que ele fala que as unidades em centímetros, elas serão dadas em unidade de 1 centímetro, né? Unidade de centímetros. E essas unidades de centímetro por 1 centímetro. E ele fala que cada centímetro desse ele vai ter uma coluna de 120 pontos, assim como ele vai ter linhas de 120 pontos, ou seja, colunas de 120 pontos por linhas de 120 pontos vai fazer o preenchimento da figura, beleza? Que vai ser esse preenchimento aqui, ó, 120 pontinhos assim, por 120 pontinhos assim. Aí eu tenho a unidade em centímetros quadrados, tá certo? Ó, que foi o meu cálculo, 1 vezes 1, certo? É 1 centímetro quadrado, que vai corresponder, então, em pontos, que vai ser 120 vezes 120, que vai dar 14.400 pontos. Então, isso quer dizer que aqui dentro, para a resolução em 300 dpi, ou seja, 300 dpi corresponde a 1 centímetro quadrado, que vai corresponder a quantos pontos? 14.400. É essa relação que eu posso fazer aqui por igualdade. Ó. Por definição de igualdade, 1 centímetro quadrado corresponde a 14.400 pontos, que corresponde a 300 dpi, tá bom? Fazendo o cálculo, eu vou achar agora a minha resolução em pixels. Então, isso corresponde, gente, a um único pixel, tá certo? Isso corresponde a um único pixel. É como se fosse um pontinho, que eu estarei representando essa figura aqui por esse desenho aqui, que eu coloquei quadradinho aqui, tá certo? Isso aqui representa um pixel, tá certo? Um pixel, certo? Bom, agora eu vou calcular no meu retângulo, que vai ser 15 vezes 20, que vai dar 300 centímetros. E se eu quiser descobrir quantos pixels tem, eu vou multiplicar a quantidade de pontos, que corresponde à área de 1 centímetro, que corresponde a 1 pixel, e multiplicar ela por 300 centímetros, que seriam como se fosse 300 pixels, tá certo? Beleza? Aí, ó, ponto. Vou ter, então, 14 pontos vezes 300 centímetros, lembrando que seriam como se fosse 300 pixels, tá certo? Vai dar 4.320 mil pixels, ou seja, 4.320 mil pontinhos de resolução, ok? Só que a resposta pega em ele quer em megapixels. Não, olha lá para os itens.
Nenhum é pixel, é megapixels, tá certo? Inclusive, essa unidade é bom vocês estudarem lá em física, vocês vão estudar em física, dentro das unidades que eu denominei de unidades verticais, né? Certo? Nós temos as horizontais, que nós estudamos aqui, né? Quilômetro, hectômetro, decano, papapá, né? Que é quilo, deca, hecta, centi, mili, tá bom? E nós temos as horizontais, que vai ser giga, não, tera, micro, papapá, certo? Então, ó, 1 mega vai corresponder a 1 milhão de pixels. Então, você vai pegar aqui 4.320.000 pixels, vai ser dividido por 1 milhão, ou seja, vai dar 4,32 megapixels, portanto, o item certo aqui vai ser o nosso item de escola, né? Beleza? Feita então a sexta questão, estaremos partindo agora para a sétima do nosso bloco. Estamos finalizando, gente. Ela diz o seguinte: em uma em uma cidade, certa cidade, perdoe, os moradores de um bairro carente de espaço e lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá cumpri-la em formato retangular. Então, ele quer que seja um retângulo, né? Quer que seja um retângulo. Devido às características técnicas do terreno e restrições de natureza orçamentária, impõe que seja gasto, no máximo, 180 metros de tela para cercar. Gente, o que seria cercar? Não seria contornar? E contornar não é perímetro? Então, nesse primeiro momento, ele quer que cada terreno tenha que ter pelo menos de perímetro 180 metros. Beleza? Foi essa afirmação que eu dito aí. Então, você vai analisar o terreno 1 e olhar se ele vai dar 180 metros de perímetros. Lembrando que é um retângulo, ele afirmou ali. Olha o terreno 2, olha o terreno 3, olha o terreno 4, olha o terreno 5. Desses, você vai olhar os que têm 180 metros de tela. Os 180 metros de perímetro, que seria o equivalente à tela para cercar. Beleza? Dando continuidade da questão, ele diz o seguinte: ó, a prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medições de terreno disponível para a construção. Está aqui as medições, agora vamos para o enunciado, para a finalização do enunciado, quando ele diz o seguinte: ó, para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. E ele quer com maior área. Então, duas condições aí. Quais são as duas? Primeira, tem que ter um perímetro de 180 metros. Segunda condição, tem que ter a maior área possível. Então, a primeira coisa que você vai verificar, descobrir o perímetro de cada uma mocinha, de cada um terrenozinho desse aqui, tá bom? Então, vamos calcular o terreno de cada perímetro, o perímetro de cada terreno desse aqui. Lembrando que quando nós temos um retângulo, vou até desenhar um retângulo aqui em cima, aqui, ó. O que seria o perímetro? Se aqui é A, né? Aqui é A também, né? Ó, porque são iguais. Se aqui é B, aqui também é B, né? Ó. Ou seja, o perímetro de um retângulo vai ser sempre 2 vezes o valor de cada lado. Então, 2 vezes o valor de A mais 2 vezes o valor de B, tá bom? Ó, seria só isso, tipo isso. 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro lado. Ou seja, seria tipo 2 vezes 55 mais 2 vezes 45. Aí eu teria o perímetro, tá bom? Então vai ficar, ó, 2 vezes 55 mais 2 vezes 45, 2 vezes 55, 110, 2 vezes 45, 90, somando vai dar igual a 200 vai dar igual a 200, né? Pronto, 200. Deu perfeitamente igual a 200. É 180? Não é. Então, esse terreno não me serve, porque a condição é 180. Vamos, então, para o próximo terreno. 2 vezes 55 mais 2 vezes 55 dá 110 mais 110, que dá 220, né? E 220 também não é 180. Então, terreno 2 não me serve. Vamos calcular agora o perímetro do terreno 3. Opa, o terreno 3 tem perímetro que eu quero, né? 2 vezes 60 mais 2 vezes 30, né? Vai ficar 120 mais 60, que dá 180. Então, guarda esse cara aqui na geladeira. Pronto. Esse aqui é uma possibilidade de resposta. Se não tiver outro, você já achou a resposta. Esse é o terreno, já é a resposta. Mas se tiver, com certeza, como é a questão do Enem, vai ter outro com 180 também. Então, vamos para o próximo. Opa, o P4, né? Então, ele me diz que o terreno 4 vai ser 2 vezes 70 mais 2 vezes 20. Então, 140 mais 40 dá 180. Então, P4 também é possibilidade de resposta, né?
Vamos então agora analisar o terreno 5. O terreno 5, 2 vezes 95 mais 2 vezes 85, dá 190 mais 170, que dá 360. E 360 não é resposta, então não me serve o P1, não me serve o P2, não me serve o P5. Então a minha resposta ou é P3 ou P4. E agora, Lucas, o que é que eu devo fazer? Olha o que foi que ele pediu aqui. A maior área possível. Então, a maior área possível, agora eu vou pegar esses dois terrenos e vou calcular a área de cada um deles. Ó. Calculando a área do terreno P4, 70 vezes 20 dá 1.400 metros. E se eu calcular a área do terreno 3, 60 vezes 30 vai dar 1.800 metros. Ou seja, a maior área possível é do terreno 3. Então, o item correto aqui vai ser o item C de casa, que vai ser o terreno 3. Feito, portanto, a oitava questão, agora vamos para a nona questão. Pessoal, a nona questão também não é uma questão muito difícil, é uma questão interessante, digamos de partida interessante. Vamos fazer a leitura dela? Então diz o seguinte, ó. O fabricante de tubos, tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos maiores, né? Com certeza maiores. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados, ou seja, colocados dentro, né? Perfeitamente um tubo com um raio maior. Show! Suponha que você seja o operador de máquina que produzirá os tubos maiores em que serão colocados sem ajustes ou folgas 4 tubos cilíndricos internos, seja o raio da base de cada um dos cilindros menores seja igual a 6. Então ele está me dizendo que o raio de um moço desse aqui, ó, é 6, tá bom? Então, para me fazer a resolução da questão, ó, você vai perceber o seguinte, ó, vou ligar os centros, ó. Gente, quando vocês encontrarem círculos próximos, que nós chamamos na matemática de tangentes, ou seja, círculos tangentes uns aos outros, você pode traçar o triângulo ou quadrado, ou losango. São essas figuras que são formadas. Ou quadrado, ou triângulo, ou losango. Dificilmente forma outra figura diferente, tá bom? Então, ó, aqui dá para formar um quadrado, onde aqui vai ser o raio do menor, que é 6, o outro raio do outro menor, que é 6. Então, esses dois raios juntos vai gerar um lado 4, né? Ó. Então, ó, 6 mais 6, ou lado 12, perdão. Né? Então, 6 mais 6 vai ficar 12. Então, esse lado aqui ó, corresponde a 12. Isso, Lucas. E agora, professor? Se eu quiser traçar, né? O raio maior, ela vai ter que sair do centro, partir para cá e depois vir bem para cá, né? Então, ele vai ser um raiozão que vai vir assim, né? Ó, de ponta a ponta. Isso quer dizer que para me calcular, eu vou precisar de um raio 6 e desse valor aqui que eu não sei. Mas eu sei que esse valor é metade de uma diagonal, gente. Por quê? Porque de ponta a ponta do quadrado eu tenho uma diagonal, ó. De um vértice a outro vértice oposto eu tenho uma diagonal. Então, a diagonal é de ponta a ponta, então do centro até essa extremidade aqui vai ser a metade de uma diagonal. Então, coloquei a figura ali fora, tá certo? E vou calcular primeiro o valor de uma diagonal para depois eu dividir por 2, para achar o valor de D até o centro do círculo. E do centro para lá eu completo com raio. Gente, para calcular a diagonal de um quadrado, você pode usar o teorema de Pitágoras, se você quiser, tá certo? Né? Porque os dois serão iguais, os dois lados serão iguais, então vai ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a diagonal ao quadrado. E você vai descobrir que a diagonal ao quadrado nada mais é que o lado desse quadrado multiplicado pela raiz de 2. Sempre, qualquer figura. Foi quadrado, velho, o lado multiplicado pela raiz de 2. Ah, professor, mas eu posso não me lembrar na hora. Faça o teorema de Pitágoras que dá certinho. Então, isso quer dizer que a diagonal é 12 raiz de 2. Pronto. Então, eu já sei que a diagonal desse meu quadrado, que é de ponta a ponta, que eu trouxe ele para cá para fora, é 12. Isso quer dizer que a metade, se daqui para cá é 12, então aqui a metade vai ser 6. 6 raiz de 2, né? Ó. Então, 6 raiz de 2. E aqui 6 raiz de 2. Finalizando, portanto, aqui a nossa operação, né? Então, vai ficar, ó. Logo, o raio vai ser dado, o raio maior, vai ser dado por quem? Que eu representei por Rzão. Pela metade da diagonal, mais um raio menor. Certo? Ó, se você olhar lá na figura, vou até apagar aqui, porque ficou um pouco borradinho aqui onde eu escrevi, né? Se você olhar aqui na figura, você vai perceber claramente, né? Ó,
Daqui para cá eu tenho a metade da diagonal e daqui para cá eu tenho um raio menor. Ou seja, 6 raiz de 2, que é a metade da diagonal, mais 6. Só que se você olhar para os itens, não tem essa resposta, né? Então, você vai ter que encaixar isso em uma das possíveis respostas. Então, ó, coloca o 6 em evidência, né? Vamos colocar o 6 em evidência, já que ele vai estar nessa parcela e nessa parcela também, né? Ó, bota o 6 em evidência, 6 dividido por 6 raiz de 2 sobra a raiz de 2, e 6 dividido por 6 sobra 1. Pronto, tá aqui. Portanto, o item certo vai ser o item D de dado, tá certo? Vamos agora para a questão de número 10. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta informações de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento em X, do comprimento em Y, da largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é, beleza? Tá aqui, X, 5 menos X, que é, ó, de 5 tira X, tá certo? É a base. Vezes a altura. De 3 tira Y. Seria a altura, tá certo? Só isso que ele está dizendo que é relacionado à área. Então, ele está me falando que essa áreazinha aqui dentro aqui é representado por essa fórmula aqui, que é a área depois de ser lavado. Mas será que é? Vamos continuar anunciando para saber o que ele quer de nós com isso. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será. Então, ele não quer essa área de dentro. Ele quer essa área aqui, ó, do entorno. Ó. O que ela perdeu? Ela perdeu isso e também perdeu isso, né? Que eu vou classificar como 3 áreas diferentes. Eu vou chamar essa daqui de área 1, essa aqui de área 2, essa aqui eu vou chamar de área 3. Aparecer a terceira barrinha, eu vou criar ela aqui. Tá bom? Então, gente, para finalizar essa questão, para ser direto, tá certo? Eu vou colocar as 3 áreas ali no cantinho, tá bom? Então, fica aqui, ó, área 1, área 2, área 3, com suas especificações de lado. Ó. Por exemplo, ó, essa área aqui, que eu chamei de área 1, vamos começar pela área 1. Ela não vem só daqui até este ponto aqui, né? Ó, nesse retângulozinho aqui. Então, como é que eu formo essa dimensão aqui? É de 5, eu tiro x, ó. De 5 eu tirei x, é a minha base. E a minha altura é a projeção aqui que fica y, por isso que está aqui, ó. Certo? Ó. E a figura 2, professor, figura 2. Tudo isso aqui, né? 3, mas o lado desse retângulo só vem até aqui, né? Ó. Então, de 3 eu tiro y. Pronto, ó. De 3 eu tiro y. Tá bom? E a base, professor, é a projeçãozinha do x que está embaixo, que vem bem para cá para cima. Ó. Tá aqui, ó, o x. Ok? E a outra figura, que eu chamei de figura 3, a base dela é x e a altura dela vai ser y. Vamos calcular cada um. Como é que se calcular de um retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar y vezes x vezes 5 menos x. Portanto, y vezes 5 vai ficar 5y. Y vezes x vai ficar xy. Tá certo? A próxima figura vai ficar, então, x vezes 3 vai dar 3x. E x vezes menos y, que vai dar menos xy. A próxima figura vai ser igual a x vezes y, base vezes altura. Pronto. Então, professor, quer dizer que se eu quiser achar essa área, né? Essa área que foi perdida aqui, ó, essa área aqui, depois do encolhimento, que encolheu, eu vou ter que fazer o quê, professor? Só somar os 3 pedaços, ó. Somos 3, beleza? Eu vou somar essa área, a área 1 com a área 2 com a área 3. Então, ela vai ficar assim, ó, a área perdida, né, após a lavagem, vai ser dado por a área 1 mais a área 2 mais a área 3, ó. Beleza? Então, ó, tirando o parêntese aqui, vai ficar como, Lucas? Vai ficar 5y menos x, xy, mais 3x menos xy, mais xy. Esse menos xy morre com esse mais xy. Vai sobrar, então, só isso aqui, ó. 5y mais 3x menos xy. Por que o professor colocou esse xy lá atrás? Porque, pessoal, ó, no item de vocês, que é o item correto, que vai ser o item E, é a posição que ele se encontra, ó, certo? Ó, já deixei bonitinho para você achar a resposta, tá bom? Galera, então, ó,
Valeu aí pelo esforço de vocês aí, pelo trabalho que vocês vêm tomando aí nessa quarentena aí. Valorizo bastante o trabalho de vocês, porque eu sei que é difícil você estudar em casa, eu sei que é difícil levantar e sentar numa cadeira e estudar e manter uma rotina de estudo. Mas, gente, ó, tá acabando. Daqui a pouco nós estaremos presencialmente em sala de aula. Todos nós estaremos presencialmente em sala de aula. Conto com vocês para o nosso aprendizado, para que não tenhamos nenhum tipo de perca de aprendizado, tá bom? Para que o primeiro ano de vocês seja proveitoso, para que vocês possam, no segundo e no terceiro ano, se Deus quiser, não tiver nenhuma outra pandemia, vocês consigam prosseguir dentro da escola, beleza? Valeu! Tchau!